Nesse momento, trago uma breve reflexão bíblica com respeito a uma personagem bíblica, a rainha Esther. O rei Assuero, ele era casado com a rainha Vasti, mas por ela desobedecer a uma ordem dele, ela perdeu esse cargo. E passando os tempos, foi escolhida para ele uma jovem para ser a sua esposa e, consequentemente, a rainha. Dentre elas estava como cativas pelo rei Nabucodonosor, que levou ali para a Babilônia. Os judeus ficaram na cidade de Suzã. Existia essa jovem por nome Esther. Os pais dela tinham sido mortos, não sabemos bem a causa, mas o seu tio, chamado Mardoqueu, passou a se responsabilizar por ela, passou a ser o seu tio. E estando em Suzã, ele pediu para que ela não declarasse, que ela era judia, nem o seu povo. Então aconteceu que o rei mandou que fosse escolhida uma jovem para ser a sua esposa. E dentre elas foi Esther, que ela passou a ser esposa do rei Assuero e foi coroada rainha. Só que no seu reinado existia um personagem chamado Amã. Ele detestava Mardoqueu, porque todas as vezes que ele passava por Mardoqueu, Mardoqueu não se prostrava diante dele e se inquietava. E no decorrer dos dias, aconteceu que Mardoqueu estava sentado à porta do rei, dos eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, tio de Esther. E ele fez saber à rainha Esther. E Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. A rainha Esther fez saber esse fato que Mardoqueu escutou ao rei no nome do seu tio Mardoqueu, ou seja, que fosse registrado isso aí. Aí nós vemos já a soberania de Deus em sabendo todas as coisas que estavam para acontecer. O livro de Esther não menciona o nome Deus. No entanto, nós vemos a mão de Deus agindo. É isso que acontece na vida, das pessoas que acreditam em Deus, apesar de não ver sinais, claro, assim, evidente da ação de Deus. No entanto, Deus não deixa de estar agindo. Aqui, esse livro de Esther, serve como uma demonstração do agir de Deus no silêncio, mas ele está sempre agindo. Inquiriu-se o negócio e descobriu, foi inquirido, analisado, e o descobriu. E ambos foram enforcados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Mandou que fosse registrado no livro das crônicas, das memórias diante do rei. Então,
Diante disso que aconteceu, a Bíblia diz que Amã é exaltado e cria ódio a Mardoqueu. Ora, quem deveria ser exaltado nesse momento era Mardoqueu, mas foi Amã. Como diz os versículos do capítulo 3, depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e o pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele, e todos os seus servos do rei que estavam à porta do rei, e inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassa o mandato do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso dia em dia, e não lhe dando ele ouvido, e o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mardoqueu que se sustentaria, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Amã, ou seja, Mardoqueu declarou a Amã que era judeu, e por esse motivo passou a ser mais perseguido. Os judeus jamais se inclinam, se curva diante de outra pessoa, só reconhece o verdadeiro Deus. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe havia declarado o povo de Mardoqueu. E o que aconteceu daí por diante, quando ele estava ciente que era judeu? Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que haviam em todo o reino de Assuero ao povo de Mardoqueu. Aqui nós vemos Amã arquitetando um plano para destruir os judeus, o povo de Deus. E o que foi que ele fez? Amã pretende matar os judeus, a pôr em prática o seu plano que ele elaborou. Então nós vimos no versículo 7, no primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuério, se lançou isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até ao do 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero, e o plano dele que ele arquitetou existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre a lei do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Veja mesmo, Satanás sempre arquiteta os seus planos, né? Satânico, quando não aceitas os princípios morais, éticos, né? A forma de um povo adorar, que é nesse caso se referindo aos judeus, que eles tinham os princípios, né, éticos e morais, e se curvava somente ao Deus criador dos céus e da terra, e se inquietou Satanás. Como cristão, é isso que inquieta aquelas pessoas que não pertencem ao reino de Deus, cujas mentes estão ainda cegas no pecado da incredulidade. Eles sempre arquitetam planos satânicos para ir de encontro aos princípios morais e éticos de um povo, de uma nação e até mesmo de uma constituição.
No versículo 9 diz: se bem parecer ao rei, esse foi já os argumentos dele, a sugestão dele para com o rei. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entres no tesouro do rei. Proposta boa, né? Então tirou, mas por trás estava um intento maligno, que o rei até esse ponto não estava sabendo, né? O plano satânico de Mardoqueu, podemos assim dizer. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazer dele o que bem parecer aos teus olhos. Foi aceito, né, a trama, né, de Mardoqueu para destruir os judeus. Então chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, no dia 13 do mês, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que havia sobre cada província, e aos principais de cada povo, e a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo segundo a sua língua. E em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruísse, matasse e lançasse a perder a todos os judeus, desde o moço até os velhos, crianças, mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é mês de Adar. Até a data já estava marcada. E que saqueasse o seu despojo, tomasse todos os seus bens. Uma cópia do decreto para que se proclamasse a lei em cada província foi enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã, onde estavam os judeus. E o rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Aí nós vemos, o decreto foi aprovado, a artimanha de Amã, ele conseguiu o seu intento transformando por lei. É isto que Satanás sempre planeja em seu mundo espiritual e materializa no mundo material, usando os governantes para transformar os seus intentos malignos em lei, contrariando tudo aquilo que é os princípios éticos, morais. Como sou brasileiro, eu estou no Brasil, o Brasil está passando por momentos difíceis, onde aqueles que não têm compromisso com a verdade, aqueles que não têm compromisso com a família, que é a base da sociedade, então Satanás tem arquitetado os seus projetos, né, nos mais recântaros dos seus gabinetes, e querendo transformar em lei essas coisas. Mas como cristão, a Bíblia é um livro divino que mostra como Satanás agia para querer destruir os povos de Deus. E as suas táticas não mudaram, é a mesma,
né? Ele sempre usa essas mesmas táticas para querer acabar com uma nação, com um povo e com uma família. Mas Deus levantou uma jovem para ser rainha, não fosse por acaso. Quando nós lemos a história da rainha Esther, nós vemos que não é por acaso, né? Tudo que acontece na Bíblia não é por acaso. Existe um propósito permissivo e absoluto. Absoluto é o querer de Deus, que Ele está acima de tudo e de todos. E o que Ele determina, ninguém pode invalidar. Também há coisas que são permissivas, né? Quando estas coisas são permissivas, Deus sempre tem uma saída. Também nós vemos a história do judeu, do povo de Deus. Deus os levantou para ser cabeça, por estar por cima das outras nações. No entanto, Deus condicionou, né, a eles estar sempre por cima. Se ele obedecesse os mandamentos de Deus, servisse a Deus, adorasse exclusivamente a esse Deus. Então, todas as vezes que ele voltava ao contrário contra esse Deus, as consequências eram inevitáveis. Deus permitia que eles fossem oprimidos pelos seus inimigos. Mas todas as vezes que eles reconheciam os seus erros, voltando para Deus, Deus levantava um juiz. Vendo isso na época do juiz, Deus levantava um juiz e dava vitória a ele. Então aqui, Deus já vendo o que iria acontecer com os judeus que estavam ali em Suzã, né? Que Satanás iria se utilizar de uma pessoa, né, para ser um instrumento, né, influenciar o rei a baixar um decreto para matar todos os judeus ali, levantou a rainha Esther. Então ela era a rainha. Então Mardoqueu fez com que ela tomasse conhecimento que estava acontecendo numa carta para ela, e ela leu aquela carta. E realmente Mardoqueu disse para ela: apesar de tu ser rainha, está aí no reino, pensas tu que está isenta também de ser morta? Se calares, tu e a tua casa certamente morrerá. Mas temos ciência e sabemos que Deus poderá também agir. Então, a rainha Esther se conscientizou que estava diante de uma situação difícil. Realmente, ela disse que há 30 dias o rei não tinha chamado e ela não poderia ir à presença do rei se não fosse chamada. Se assim ela procedesse, era morta. Mas ela aí pôs agora a sua vida em risco. Mandou que Mardoqueu, né, jejuasse com o seu povo, e ele ia convocar as suas moças por 3 dias e 3 noites, um jejum, e ela iria à presença do rei relatar o fato, se possível, perdendo até a sua vida. E assim foi feito. Ela foi à presença do rei, entrou, e o rei, ela achou graça diante do rei. É claro, Deus começando a agir, levantou o cetro e perguntou qual era a sua petição, que até metade do reino lhe fosse dado. E ela convocou realmente um jantar, e ela iria fazer ciente ao rei o que estava acontecendo. E ela fez ciente ao rei tudo o que estava acontecendo, que Amã tinha baixado um decreto para executar alguém tinha executado um decreto para executar o seu poder. Perguntou quem era. Amã. Então o rei ficou furioso e mandou que
ele fosse enforcado. Porque a mãe já tinha feito uma forca de 50 côvados de altura para enforcar Mardoqueu. E a forca serviu para ele. Então, morreu ele e seus 10 filhos. Ele tinha 10 filhos. A Bíblia diz que realmente morreu, como vemos no versículo 14, versículo 5. Então lhe disse Zere, sua mulher, que era mulher de Amã, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura. Veja, foi realmente uma proposta da mulher de Amã para fazer uma forca para Mardoqueu, e Amã aceitou. E amanhã diz ao rei que enfoque nela Mardoqueu. Então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã e mandou fazer a forca. Aqui nós vemos que a mulher de Amã manda ele fazer uma forca para enforcar Mardoqueu. Mas foi o contrário que aconteceu. Capítulo 9, versículo 10 diz: os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigo do judeu, foram mortos. Porém, os seus despojos não estenderam a sua mão. Então, a forca que foi feita para Amã serviu para ele mesmo, e os 10 filhos foram mortos. O propósito de eu fazer este pequeno vídeo com respeito à personagem, à rainha Esther, é mostrar a soberania de Deus. Deus sempre esteve e sempre estará acima de tudo e de todos. Não adianta, os governantes, não adianta os políticos arquitetarem os seus planos satânicos contra uma nação, exclusivamente contra um povo que reconheceu que Deus é o Deus criador de todas as coisas e que só a Ele se deve adorar. Neste momento, eu não quero falar sobre religião. Eu estou falando com respeito ao verdadeiro Deus. Porque existem várias religiões. Todas elas estão preocupadas, ou a maioria delas estão preocupadas, como aproximar o homem para com Deus. Mas como as religiões devem ver como os seus seguidores devem ter um compromisso, deve saber, a realidade, a quem se deve seguir. Então a maioria delas tem as suas filosofias, os seus estilos de vida, pelas quais eles acreditam que são certos, que são corretos. Agora, se baseiam-se em quê? Em interpretações de algum personagem da história. Não quero citar aqui os nomes dos fundadores das religiões, Mas, no entanto, a Bíblia é um livro sagrado. Os cristãos assim acreditam como um livro sagrado, porque é o único livro que nos mostra como foi criado o universo e por quem foi criado. A Bíblia dá o nome desse ser Deus, Elohim, o Criador dos céus e da terra e tudo o que nele há. Que ele chamou todas as coisas à existência pelo o poder da sua palavra. Ele não se utilizou de obra-prima para fazer o universo.
Ele criou todas as coisas do nada. É isso que a Bíblia diz. No princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. E disse Deus, haja luz. Então começou Deus pôr em ordem o mundo que se encontrava no estado caótico. Em São João, capítulo 1, também diz assim, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo se referindo à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os cristãos, ele tem a Bíblia como regra da sua fé, que acreditam que existe um Deus criador dos céus e da terra. E que esse Deus criador dos céus e da terra, ele elaborou um plano desde a eternidade para salvar o homem, para trazer o homem de volta ao estado original após a sua queda, como todo mundo sabe, no livro de Gênesis, ali está, quando ele criou o homem perfeito em seu caráter, em sua personalidade, e condicionou a felicidade, né, desse homem, que ele obedecesse exclusivamente às suas ordens. Era dotado de livre-arbítrio, mas Deus queria que o homem obedecesse às suas ordens e vivesse bem. E nós vemos ali que Satanás induziu aquele casal a pecar, indo contra as ordens de Deus, contrariando o que Deus tinha dito para aquele casal. Diz que Deus tinha mentido, né? Se ele comesse daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, eles seriam semelhantes a Deus. Coisas que jamais o ser criado poderia ser, né, igual ao seu Criador. Como ele queria ser igual a Deus, né, com o pecado da soberba, ele não conseguiu, ele também quis destruir a obra-prima de Deus, o homem, introduzindo também a soberba no coração do homem. E ele conseguiu assim fazer. O homem não passou a ser semelhante a Deus, o homem redriguiu, passou a ser um pecador, né? A sua imagem e a sua personalidade foi corrompida. Então, como eu dissera, então a Bíblia registra que Deus já tinha um plano estabelecido na eternidade para recuperar, para trazer de volta este homem ao seu estado original. E nós vemos isso já na Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 13, quando Deus diz que da semente da mulher nasceria um que iria ferir a sua cabeça. Ele iria ferir o seu calcanhar, mas este descendente iria ferir a cabeça de Satanás. E foi isso que aconteceu. Veio Jesus e na cruz do Calvário ele concretizou, né, efetuou o plano da salvação, assim dando direito ao homem voltar ao seu estado original. Então, as religiões não podem religar o homem com Deus. Quem religa o homem com Deus é uma pessoa, isso é biblicamente falando, é o Filho de Deus. Porque ele próprio disse isto. São João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o apóstolo São Paulo também diz, no Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus, Criador do céu, do universo e tudo que nele há. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não existe nenhum outro personagem que possa religar esse homem com Deus. Nem Miguel, nem Gabriel, nem qualquer outro anjo, nem outros profetas, patriarca, nem Moisés, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Porque o único que pode religar este homem com Deus é Jesus Cristo.
Porque ele veio a este mundo, nasceu sem pecado, viveu sem pecado e ofereceu o seu próprio corpo em sacrifício no lugar da humanidade. E a Bíblia nos diz, é o textual da Bíblia Sagrada, São João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o plano da salvação já foi conquistado, já foi efetuado na cruz do Calvário, mais de 2000 anos atrás, quando Jesus exclamou lá no madeiro: tudo está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Por que eu faço essa coligação, né, com a história da rainha Esther, né? Porque o propósito de eu fazer este vídeo é mostrar a soberania de Deus sobre tudo e todos, que tudo está em seu controle. Nada foge do controle de Deus. Deus sempre tem um tempo, né, estabelecido já na eternidade. Ele já fixou um tempo para todas as coisas, ou seja, baseado na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, em saber antecipadamente todas as coisas. Então, ele já tem um plano, um meio para agir. Nada pega Deus de surpresa. Tudo que está acontecendo no mundo que nós estamos vivendo, a corrupção, a imoralidade, a depravação, a Bíblia já mostra todas essas coisas, mostra o quadro já em que iria viver o mundo que nós estamos vivendo. A Bíblia é um livro sempre atual. Nós compramos uma revista, um jornal hoje, quando acabamos de ler, então, quando já acontece novidade, ela já não é mais atual, mas a Bíblia é sempre atual, porque todos os dias ela está se cumprindo.